todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade está especialmente rico. Rico em cultura, rico em conhecimento, rico em experiências. Estamos recebendo o professor Pedro Piccoli, que tem muitas experiências, muitas vivências para nos compartilhar conosco. E já te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje conosco. Ok, obrigado. O privilégio é meu estar aqui, compartilhar convosco um pouco daquilo que a vida me oportunizou, que é bonito conhecer outras realidades, outras culturas, outros povos. Isso é uma riqueza que ninguém pode tirar da gente, né? Obrigado. É a única coisa que a gente gasta e nos deixa mais rico, né? É verdade. Uma viagem, né? Uma experiência. Verdade. Então, Pedro, onde foi que o mundo lhe abriu as portas, assim, que despertou em ti o conhecimento, a vontade e o desejo de explorar, de conhecer culturas, de conhecer povos, de conhecer pessoas? Onde foi esse momento? Sei lá, eu acho que existe o micro e o macro, né? O micro, sim, é de repente a gente, quando é pequeno, já ter aquela coisa assim, aquela propensão de querer sair, de ver coisas novas, de descobrir o bonito que existe pelo mundo, né? E é claro que depois, quando eu entrei na vida religiosa, no seminário, como era uma congregação de origem italiana, evidentemente que a gente tinha muitas fotos, muitas imagens e tal, né? Evidentemente, muitas pessoas que vinham, eu lembro no seminário, então chegavam aquelas pessoas de estrangeiras e aquilo exercia um fascínio, dizia assim, poxa, existem outras pessoas lá no outro lado do mundo. Existe um mundo aí fora. Existe um mundo bonito, lindo, maravilhoso e tal, né? Então, um pouco foi isso. Evidentemente, claro que depois o fato de ter entrado concretamente na vida religiosa, então isso favoreceu muito, né? Porque daí... De certa forma oportunizou. Oportunizou, né? É claro que eu não me tornei padre para ser turista. Exatamente. Na época religiosa, né? Mas pronto, as coisas casam junto. Eu acho que se a vida te oportuniza a conhecer uma realidade diferente da tua, que bom, que privilégio, que coisa legal, né? E eu agradeço muito que a congregação a qual eu pertenci me ajudou muito isso, né? Então, claro, depois da minha vida missionária, podemos dizer assim, que começou na África. Pois é, você moraste na África. Isso, trabalhei durante 15 anos na África. Trabalhei 10 anos na Angola, durante o período da guerra civil, então foi um período bem forte, bem intenso, cruel, assim, de muito sofrimento, mas de uma riqueza também incrível, né? Porque na vida... Aquilo que marca, eu sempre digo o seguinte, Aline, que aquilo que marca na vida não são as coisinhas light, tá? Também, ok, perfeito, alguma Sim, coisinha, né? Mas aquelas experiências que a gente vive elas, assim, a ferro e fogo, né? Isso marca muito, né? E na África isso foi bem forte, né? Nessa parte da Angola. Aí depois, então, eu fui para o Quênia, que é na parte oriental da África. E ali, então, eu trabalhei com crianças... E lá você faz um trabalho missionário, então. Isso. Na Angola eu trabalhei com jovens, trabalhei com vítimas de guerra, né? Quando eu falo vítimas de guerra, eu estou falando de todos os desgraçados que uma guerra produz, né? E quando a gente fala em guerra, né, é muito pior do que a gente imagina, né? Então, órfãos, viúvas, refugiados, mutilados e assim vai, né? Então, minha missão foi... Eu nunca fui o clássico padre, assim, de trabalhar em paróquia, né? Sim. E sempre trabalhei em atividades sociais, assim, no caso de Angola, também depois quando fui pro Quênia, no Quênia trabalhei com crianças com HIV, que é um problema muito sério. Existem coisas na África que acontecem ainda hoje que as pessoas não falam, porque a África não conta para o mundo, né? Porque a África só é lembrada quando acontece alguma desgraça, né, com a África, né? Então existe uma realidade muito pior muitas vezes do que a gente imagina, né? Por exemplo, a questão do HIV, a parte que eu estava do Quênia, fica perto das margens do Lago Vitória, e que 80% da população é soropositiva. Nossa! É terrível, assim, uma coisa impressionante, né? No maior hospital do Quênia, chamado Jomo Kenyatta Hospital, na época eu estava lá, morriam cerca de 300 pessoas por dia com doenças decorrentes relacionadas com HIV, né? Então isso a gente fala de Covid, tá ótimo, perfeito. Não podemos minimizar isso, né?
Mas são realidades existem bem outras cruelas. tragédias que estão acontecendo e que o mundo não deu, de repente, a devida importância. Né? Por outro lado, a África é linda, a África é mágica, a África é contagiante, a África é... Bom, a África é tudo, assim. Eu só tive a oportunidade de conhecer a África do Sul e eu me apaixonei, assim. Isso. Apesar de ser uma parte mais rica da Claro, África, mas é linda mas também. é linda. E o povo também é muito amável, né? Muito amável, muito acolhedor, assim. Tem um coração incrível, né? E aí depois moraste na Europa? Isso, daí o que aconteceu na Angola e no Quênia? Eu fiquei doente. Um dos problemas da África é esse, né? Entre as muitas coisas. Quando a gente fala em África, a gente não tem que ser muito poético também, assim, dizer assim, eu vou lá, pronto, lindo, maravilhoso, eu faço as coisas acontecerem e tal, né? Tu vai te deparar com uma realidade que é bem cruel, né? E bem desafiadora lá, né? Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de costumes e quando a gente fala da questão das doenças endêmicas, né? Que são aquelas doenças assim que estão lá e que pronto, matam e ninguém resolve os problemas. Por quê? Porque ali por trás tem uma indústria da doença, né? Isso é... Que está interessando para alguém que isso aconteça? Isso. Por exemplo, agora uma coisa que eu esses dias andei pensando muito, até estava falando em casa, tá? Cloroquina. Eu tomei muita cloroquina. Por quê? Porque eu peguei muita malária. Eu peguei mais ou menos umas 50 ou 60 vezes a malária, né? Então, evidentemente, claro que não se pode brincar assim com uma medicação, dizer, pronto, essa medicação, se nada é a favor contra o nosso governo, né? Mas pronto, né? Ela tem a sua importância. Ela tem a sua importância, mas numa realidade própria, por uma doença própria e tal, né? Então, voltando à história de Angola, daí eu fiquei doente, fiquei uma malária, filhária, esquistossoma, trypanosomias, então foram uma série de coisas assim que foram meio que se somando e tal. E aí eu fiquei bem mal e voltei para o Brasil. Voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil, olha o lance, né? Porque eu não queria deixar a África, né? Então vim para cá e me ajeitei um pouquinho, recolhi os pedaços assim que foram caindo pelo caminho e pronto, aí eu disse, volto para a África, né? E aí eu lembro que o meu médico em Porto Alegre disse o seguinte, não, Pedro, não faça isso, né? Tu não tem mais as forças que tu tinha quando tu foste para lá, né? E tá, não, eu vou, e tá, aquela coisa assim, coisa de gringo, né? Eu vou mudar o mundo, né? Calma, não é bem assim, né? Tu não vai, tu tem que fazer a tua parte para que o mundo seja melhor, né? Mas tem que também respeitar o ritmo do mundo e tal. E aí fui. Olha, Aline, não foram 2 meses assim e voltou tudo de novo, né? E aí então eu tive a humildade de chegar e dizer assim, Pedro, fecha o capítulo África. Esse não é mais tua história que um ciclo fechou ali e tal, né? Bonito, de coisas lindas, maravilhosas, lembranças incríveis. Ajudei muitas pessoas, tenho orgulho disso, daquilo que eu fiz, né? E tal. E aí fui para Roma. Olha, catapultado para Roma. O upgrade, assim, de cultura, enfim. Muito grande. Isso também foi uma coisa que favoreceu muito minhas crises, digamos assim, né? Porque, no fundo, querendo ou não, tu vai pensar, quando tu chega em Roma, tu diz o seguinte, mas escuta, conhecendo um pouquinho os meandros de Roma, né? Essa igreja que tem aqui em Roma é a mesma igreja que tem lá na África, né? Alguma coisa está errado aqui, né? Alguma coisa... É bem errado, né? Está totalmente equilibrada, né? Isso. E aí, então, depois aí comecei um pouquinho fazendo um discernimento diferente, né? E foi, então, tens muitas histórias, muitas experiências, assim, que como viajante eu admiro e sonho um dia poder concretizar. Então, foi no período que moraste na Europa que conseguiu fazer essas aventuras que agora a gente vai conversar. Sim, foi nessa isso. Época. Então. Sendo que uma delas, porém, eu tinha feito já na África, que é o Monte Kilimanjaro. Então, vamos começar pelo Monte Kilimanjaro. Retornando, marcha ré, bem rapidinho. Como foi, então? Então, o Monte Kilimanjaro fica na fronteira entre o Quênia e a Tanzânia, é a maior montanha da África, ele tem neves eternas em cima, tem glaciais em cima e tal, né? Quando você vem de avião, eu lembro quando vim a primeira vez da África do Sul para Nairobi, o avião passou em cima assim, até o comandante de aviso disse, olha, lá embaixo está o pico da África. Já deve dar um arrepio, assim, já deve dar uma E aí eu emoção, olhei né? aquilo assim, dizer, a gente tem aquelas imagens lindas do Kilimanjaro e tal, né? Sim. E aí a gente organizou isso com um grupo de italianos que queriam... Claro, juntamente com os nativos de lá, porque tu não pode fazer uma coisa sem ter a experiência de quem mora no local, né? Sim, até para a questão da chegada, de todo o ritmo que tinha que ser feito.
O grande desafio nosso foi a gente ter que se preparar, porque nós tivemos que sair, porque ali estamos praticamente nós estamos na linha do Equador, com altitudes muito elevadas, né, e tal, né? Então a questão do ar rarefeito é fatal, é terrível, né? E aí vocês escalaram ele até certo ponto? Como foi essa Até experiência? escalamos até certo ponto, daí a gente parou, ficamos 2 dias nos adaptando, isso, né? Mas a linha era tão incrível assim que tu sabe o que é tu fazer 10 passos assim e parar devagar assim, como dizer assim, de calma. Corpo. Onde é que tá o ar? Tentando pegar o ar assim, porque é muito rarefeito o ar, né? Assim. Então tu tem que ir tudo muito calmo, de não passar dos limites e tal. Por que o Quênia tem os maiores corredores do mundo? Pelo ar. Porque eles têm um centro em Nyahururu, e nós passamos por lá e ficamos lá parados também um tempo para nos ambientar, se chama Nyahururu, que é quase a 4.000 metros de altura, na linha do Equador, onde eles treinam. É evidente que esses corredores, né, treinando lá em Sangare e tal... E eles têm uma estrutura física também, também isso, né? E tal, né? Mas... Evidente que quando eles descem no nível do mar, são umas gazelas, né? Então... Sobra água. Isso. Pronto, a gente foi subindo. O parque, o Monte Kilimanjaro, ele está no meio de um parque, de um grande parque também, né? Então, quando a gente está subindo das partes mais, a gente vai encontrando animais também, assim. Não os felinos, né? Porque ali não tem os felinos, porque senão se tornaria um perigo, né? Mas é uma emoção tu chegar lá em cima, tu ver quando tu tá no ápice assim da montanha, tu vê a savana em todos os seus lados e tal, assim, uma coisa... Uma experiência única. Né? É um pouco do céu, eu acho. Interessante. E uma próxima experiência, que assim também é um sonho meu como viajante, e que você realizou o caminho, que é o caminho mais longo, né? Um dos mais longos, né? Que é o caminho francês de Santiago de Compostela. Isso. Então, me conte dessa experiência. Foi uma experiência incrível, uma experiência mística, diria eu, porque não é só tu caminhar, mas é tu te questionar por que tu tá caminhando. E no fundo a caminhada não deixa de ser um profundo retiro. Que tu vai caminhando, mas tu vai em busca de quê? Em busca de ti mesmo, né? Sim. Das tuas experiências, das tuas reflexões, da tua vida. O objetivo não é chegar, é o caminho, né? Isso, é verdade. E aí, fizeste em quanto tempo? Nós fizemos em 29 dias. Foi rápido, né? Porque são 800 quilômetros, né? Em torno de 800 quilômetros, isso. Né? Nós apressamos um pouquinho no final, porque nós queríamos chegar no dia 21, se não me engano, de julho, não me engano, mas é por aí, que é o dia de Santiago. Vocês chegaram no E dia nós queríamos chegar no dia de Santiago, porque no dia de Santiago tem a grande festa de Santiago, e onde tem o famoso botafumeiro. Que é o famoso turíbulo. Que ele é preso numa corrente, sim, né? Sim, imenso, assim, que tem todo um rito, uma centena de homens, assim, que puxam aquele que embalam aquele... Para o pessoal entender, né? Botafumeiro seria como se fosse uma coisa... É um pêndulo, né? É um pêndulo, né? E aí é cheio de brasas dentro e tal, e com o movimento dele, aquelas brasas vão se acendendo e tudo mais, e eles vão soltando dentro o incenso, né? E aquilo sai de uma ponta a outra, assim, da basílica, assim, e tem todo um manejo dele, assim, que é incrível, né? Que é o ponto máximo, né? E o povo entra, assim, dele... Claro, é meio folclórico um pouco, assim, né? Mas não deixa de ser também um pouquinho... Tem o seu sentido religioso, né? A fé das pessoas que estão aí, que acreditam que aquilo tem um poder de Deus e tal. Aquela fumaça que sai ali e sobe aos céus, é como se elevassem aos céus as preces deles que eles têm no coração, né? Então isso é bem interessante. E a emoção da chegada, como foi? Foi incrível, assim, quando tu tá chegando assim, a partida é complicada, porque tu tem que pegar um ritmo, né? Sim. E tu tem que ter muita disciplina. E pro pessoal que tá escutando, assim, não pense que fazer Compostela é tu chegar lá e botar uma mochila nas costas e sair andando, né? É muito forte. E não é só caminhar, porque se fosse caminhar somente em uma planície... Em torno de 30 km por dia. Em torno de 30 km por dia. Se é caminhar numa planície, por si só já é dificultoso, né? Tu imagina ter que subir a 4.000 metros nos Pirineus, descer e subir e tal. Nós fomos no período também que era um pouco quente, que, claro, que é ainda melhor para fazer e tal, né? E uma coisa, nós fizemos ele mais completo ainda, porque nós não ficamos somente em Compostela, nós fomos até La Coruña,
que é um pouco mais adiante, porque reza a lenda, e não somente a lenda, mas era a realidade, que as pessoas iam até lá porque era o único lugar onde chegariam ao mar, por dois motivos. O primeiro, queimar as roupas. Queimar as roupas significa tu apagar e tu te desfazer do homem velho, o sentido da caminhada, né? Entendi. Tu caminha para alguma coisa, e tu chega lá, tira a roupa, queima a roupa e tal. Como um renascer, Como assim. renascer. Como Deixar para trás como chama aquela coisa lá da águia que sobe, uma fênix. que ressurge Isso, das a mitologia cinzas. também ela tem sua espiritualidade aí. E tem a questão da vieira, né? Da Isso, concha, da que é o vieira, da símbolo. conchinha e tal. Né? Porque todo o caminho, desde lá da França até Compostela, não se passa no mar. Então não tem como, não existe conchas. Né? E as pessoas se perguntam, mas por que a conchinha, né? Por que ela é o símbolo e tudo mais, né? Símbolo do peregrino. É o símbolo do peregrino. Por quê? Porque quando na época tardia o pessoal, os cristãos faziam a caminhada, eles tinham que levar de volta para de onde eles saíram uma testemunha, uma prova de que eles fizeram o caminho de Compostela, né? Então ia um pouquinho mais adiante até o Mar La Corunha, na praia, pegavam as conchinhas, aquelas, e voltavam e mostravam, diziam, olha, estão aqui. Eu fiz o caminho de Compostela, não burlei ele. Que hoje ele é feito, essa comprovação de que fizeste é feito por carimbos numa espécie de passaporte, Isso. né? Cada noitada, cada paragem que tu faz à noite e tudo mais, tu tem todo um carimbo que é feito e tal. Porque são inúmeros roteiros, está? Não é somente isso aí, esse daí é o clássico. O clássico é o mais famoso, isso. Enfim. Mesmo na França tem outros 3 franceses, tem vários espanhóis. Tem o do norte, né? Isso, tem do norte, tem o português que sai lá de baixo e tem tal. Tem o de Fátima também, isso, né? Que sai do Santuário de Fátima, em Portugal, e vai até... Mas é incrível, tu pode partir sozinho, mas tu nunca chegar sozinho. Tem um filme que até indicamos, né, para quem está nos assistindo, que é The Way, que é baseado, né, numa história real e que também, assim, é muito inspirador para quem um dia pensa em fazer o caminho. Acho que vale a pena assistir. Para quem curte Paulo Coelho também, ele tem um livro, que o Caminho de Compostela, acho que se chama um livro dele, que fala muito bem sobre isso também. Que também foi muito inspirador para Paulo Coelho, né? Sim, ele foi estava muito. Num período muito perdido. Ninguém chega igual como partiu de Compostela. Compostela transforma a vida da gente. Por mais que tu até diga o seguinte, eu vou fazer isso como esporte, não vai. Tu pode começar assim com essa intenção, mas existe toda uma mística que vai te envolvendo, que vai te levando, que vai te orientando, que vai te imbuindo, assim, né? E aquela coisa, né, Santiago, é lá que eu quero chegar, né? E é um pouquinho que todos nós queremos, né? Chegar a algum lugar, né? Melhor do que quando saímos, sendo transformados de alguma forma. Pois né? Pois é, 2 foram então, né? E um que também me fascina, que é um sonho de viagem, assim, que quero muito fazer, que é a Transiberiana. É uma loucura. A Transiberiana, então, é uma ferrovia, né? Isso. Uma ligação ferroviária de Moscou a Pequim, né? Isso, de Moscou a Pequim. Ela passa por São Petersburgo e ela vai também... Na verdade é o seguinte, ela tem vários roteiros depois ali no meio de toda... Bom, primeira coisa, a gente tem que entender como é que é a Rússia, né? A Rússia é o maior país do mundo, né? Em extensão. Ele tem 8 fusos horários dentro, né? Então tu imagina só o que significa isso em questão de distâncias, né? E tal, né? É uma coisa maluca. E ela pertence a 2 continentes, né? Isso. Ela tem a parte europeia e a parte asiática, né? Sendo que a maioria dela praticamente é desértica, né? Toda a parte ali da Sibéria, assim, é... Improdutiva, Não tanto improdutiva, até que ela seria produtiva, mas são terras inóspitas, assim, né? Que tem uma rigidez, tem um clima terrível, né? Sobretudo no período que nós somos lá, que é um frio, assim, maluco, né? Que a gente se pergunta como é que aquelas pessoas conseguem viver naqueles lugares, né? Mas é uma aventura. Essa, sim, diria que é uma aventura, assim, para os fortes. Essa não, tem que ir preparado. Assim. Sobretudo se tu faz ela no inverno, né? Como eu fiz. E você fez no inverno. E você começou onde? Nós saímos de São Petersburgo. Outra cidade linda que vale... tu conheces, né? Isso. Vale uma viagem, né? Vale uma viagem, o Hermitage. O Hermitage é um museu, assim, que bota o Louvre, assim...
no bolso. No bolso, assim, não se vê muito falar no Hermitage, né? O Palácio da Catarina, a louca, Nossa, meu Deus do céu, coisas impressionante. malucas, impressionante mesmo. Né? É claro, ali também, eu sempre digo o seguinte, pro pessoal também que está escutando, não basta tu chegar e dizer um castelo e tal, né, ou Versalhes e tal, tu tem que contextualizar ele, tu tem que saber a história dele, tu tem que saber por que São Petersburgo. Porque quem fez São Petersburgo? Pedro o Grande. Quem foi Pedro o Grande? Por que ele fez isso? Quem era a Catarina a Louca, né? Que chamava e tudo mais. Né? Então, acho que o mínimo de história, muitas vezes, ele nos contextualiza. É como entrar no Vaticano, né? Tu pode entrar no Vaticano e dizer o seguinte, mas quanta riqueza e tudo mais, né? E realmente é uma riqueza, mas contextualiza isso. Está não justificando, né? Sim, mas entendendo. Mas tem que ter, eu acho que o momento histórico, ele ajuda muito a gente a entender as coisas, né? Mas aí então a gente saiu de São Petersburgo e tal. A nossa meta era chegar a Pequim. A nossa meta era essa, né? Sim. Só que nós... São mais de 9 mil quilômetros. São mais de 9 mil quilômetros. Pois é, né? Mas como é que é os trens? Primeira coisa, quando se fala numa via férrea russa, não é a diesel, ok? É toda ela elétrica, eletrificada, né? E toda ela tem duas vias. Os trens que vão e os trens que vêm, né? Seria impossível, senão, né, 9 mil quilômetros, um trem daqui até lá, 9 mil quilômetros, demorar uma semana para depois ele voltar, ele usa só a ferrovia. Então, eles é uma mega de uma ferrovia essa daí, tá, né? E, claro, os trens russos, como costume, né, trens grandes, imensos e tal, nós fizemos a via expressa, que nós fizemos a nossa coisa. E aí escolhe se vai mais direto ou as paradas e quanto tempo, porque não tem um limite de dias para ser feito, pode ir parando. Tu pode escolher o tipo pinga-pinga, que tem o trem pinga-pinga e tal, né? E tu pode o mais tem o Oriente Express, que passa por aí também, pronto, que é uma coisa. Ou tu pode, que como comenta as pessoas buscam, a via expressa, né? Isso é aquela mais light e tudo mais, né? Que tu tem um certo conforto ao jeito russo, né? Sim. Muito rígido, muito espartano e tudo mais, né? Mas o grande general dessa empreitada é o frio. O frio, pois é, vocês foram no inverno. Nós e qual fomos foi no o inverno, mínimo de temperatura uns que 50 graus negativos. Nossa. Eu não sei. Numa cidade que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida, que se chama Ufa. Ufa, que frio, né? Mas foi assim, de tu chegar, porque o que acontece? Que dentro dos trens são todos aquecidos. Aquecidos. Só que a maneira da Rússia. Como é que funcionava os aquecimentos, todo o sistema russo antes da queda do regime comunista e tudo mais, né? A Santa Madre Pátria pensa em tudo. O comunismo é isso. O Estado pensa. Tu não tem que pensar. O Estado pensa por ti. O Estado pensa tanto que ele pensava até na calefação da tua casa, dizendo o seguinte, olha, na tua casa tem que ter 20 graus. 20 graus, o Estado pensa e tudo mais, né? E ali dentro do trem era a mesma coisa, né? Então nós estávamos dentro do trem com 50 graus, não, 50 não, 40 graus, dentro do trem, imagina, né? Um calor positivo, o calor. Chegava na estação, tu sai, tu pegava 50 graus negativos. Uma loucura. Porque assim, eu já peguei temperaturas negativas, inclusive na Rússia, mas assim, 50 graus deve congelar... Congela tudo. Tudo, né? Uma coisa impressionante. É olhar assim pela janela, dar uma olhadinha, sair, dar uma volta e entrar. Não tinha jeito, né? É claro, a gente saía porque a gente queria comprar alimentos, né? Nós tínhamos que comprar porque tudo era muito racionado também, né? Dentro dos trens, da alimentação que davam e pronto. E a alimentação russa sobretudo, a alimentação de inverno, é muito complicado, porque no verão eles plantam tudo e colocam muita coisa no vinagre para conservar, como nos faziam antigamente os nossos antepassados, né? Botavam muitas coisas, a cenoura, o repolho e tal, para quê? Para conservar, para comer no inverno, né? Entendi. E lá é tudo, né? Então sopas de tudo quanto é coisa que a gente imagina, a gente estava tomando sopa e tal, né? É muito comum, né? E aí mudamos a rota, né? Porque daí nós íamos até Pequim, mas aí ia ficar muito longe. A ideia era Pequim, ida e volta. Mas foi tão pesado, assim, tão forte. A gente menosprezou o general, frio e tudo mais, que nós fomos a Vladivostok, que é o mar do Japão.
Isso a gente foi na frente praticamente do Japão, um bar Que que o trem tem atravessa a Rússia, Mongólia, Sibéria e China. e China. E aí na volta... Não, na volta não. Na Pois volta é, será que a gente não consegue um na volta a gente conta outra vez, tá? Na volta a gente veio voando. Vamos ver o frio, mas de cima. Mas é uma experiência incrível, porque tu vai no mundo assim, o que é aquela Sibéria? Como é que o ser humano consegue viver naqueles lugares, Sim, né? tem pessoas que vivem, né? E dá uma pena, assim, tu vê aquelas mulheres, aquelas russas, assim, na beira dos trens, assim, quando a gente passa, né, ali vendendo seus... E também dá para fazer uma análise de como o ser humano se adapta ao clima também, né? Eu me lembro quando eu fui à Rússia, eu tava com tudo que eu tinha de roupa, assim, passando muito frio, devia estar -15, assim. E elas estavam com uma meia fina, um vestido, e ok, claro. né? Então eles também se adaptam, né, ao clima. Tem isso também, né? Tudo está preparado, tudo está estruturado de formas que também a vida continue, né? Apesar do frio, né? Mas isso que tu falas é bem verdade, assim, eles são muito resistentes, assim. Até isso interfere muito no humor deles, né? A gente também, né? Quando a gente tá congelado, a gente fica mais irritado, né? O russo é um pouquinho meio assim, né? Do jeito russo, né? E o Saara? O Saara mágico. Então, Saara, para concluir o seguinte, eu estava em Roma, aí eu fazia um curso na Gregoriana, Pontifícia Universidade Gregoriana, que é a Universidade dos Jesuítas, onde estudou o Papa Francisco Bergoglio, e é uma universidade que surgiu nos 1500, mais ou menos por aí, tal, né? Antiquíssima e muito renomada, assim. E eu fazia o curso de Religião e Cultura, que era de Antropologia. E aí tu podia escolher 4 viés do curso, que significava a cultura islâmica, a cultura hebraica, judaica, a cultura hindu, isso, asiáticas, as religiões asiáticas e tal, e a cultura cristã, porque ela é aberta também para outras culturas, outras religiões e tal, né? Então eu escolhi essa parte da cultura muçulmana, né? Que é uma cultura que a gente ouve falar, mas a gente conhece muito pouco dela, né? E tal. E foi bem interessante. Então nós tínhamos aulas ali na universidade com professores de vários lugares desses países, né? E nós tínhamos também aulas que a gente fazia em loco, né? Experiências em locos, né? Então a gente fez isso na Algéria, a gente fez isso na Tunísia e a gente fez isso no Marrocos, ok? Sendo que no Marrocos, então, a gente foi viver numa tribo no meio do deserto. Uma tribo nômade chamada os Berberes, que são aqueles tipos que a gente vê nos filmes e que andam com os mantos azuis e tal, né? Que é a cor da paz, né? Aqui tem uma questão cultural também, né? Que é bem interessante, porque quando a gente fala de cultura, a gente também difere ela de uma da outra, assim, sobre certos costumes, né? Para nós, o símbolo da paz é o branco. Para um Maasai lá na África, o vermelho é a cor da paz. Para um Berbere ali do Saara, o azul é a cor da paz. Então, para te ver assim, que não tem um absoluto, né? Tu tem que estar aberto, tem que acolher assim, a diversidade, a beleza que vem disso tudo e tal, né? E aí, então, a gente foi, né? Foram 3 dias em cima de um dromedário, que o dromedário é diferente do camelo, né? Que muitas vezes é confundido até. Isso, o dromedário ele tem uma corcunda. E o camelo tem 2 corcundas. Tá. Então vocês imaginam 3 dias sentado em cima de uma corcunda, né? Bom, a gente chegou lá no tal do oásis, assim, não sabia mais que santo invocar, né? Isso, e era em que temperatura, assim? Porque também o ali Saara tem... Isso, então o Saara, assim, durante o dia ele pode chegar quase a 50, mas é seco, completamente seco, né? Então tu não sente muito, assim, o calor, né? Mas o grande, assim, o grande incrível que tem nessa história toda do Saara é que de dia ele tá assim e de noite chega a 10 graus, né? Que é bem característica de deserto, né? Essa amplitude térmica bem... E ali foi uma experiência mística, assim, nós ficamos 3 meses... 3 meses. Naquela comunidade dos Berberes, convivendo com eles, partilhando com eles da vida deles, comendo daquilo que eles se alimentam, fazendo tudo aquilo que eles faziam, que não tem muito o que fazer ali naquele lugar e tal, né? Mas aí vocês podem perguntar, mas aí o que vocês faziam, né? O que era esse lugar? Era um oásis. O Saara tem muitos oásis, porque dizem que embaixo, e prova disso são os oásis, né?
existe um rio subterrâneo, né, embaixo, né? Em certos lugares, pronto, aquela água sobe, e ali tem aquelas palmeiras, as tamareiras e tal, né? E ali ao redor, né? Onde tem água, tem vida. E as pessoas sempre se atraíram pela água, né? Então a gente acampava, ficamos acampados ali, a gente tinha nossas orações com eles, os ritos, todos os muçulmanos deles. Era vivenciar Eles e tudo mais, né? Mas eu te digo uma coisa, olha, foi difícil ir. Foi bem complicado, assim, momento assim de querer dizer dromedários, meia volta por ver, porque realmente foi bem e puxado. E a comunicação com eles? Foi mais o francês. Mas tem uns lances bem interessantes, assim, né? Então nós temos animais de estimação, né? Eu tenho gato, cachorro e tal, pronto, assim. E quando a gente ia indo, na frente ia um pastor levando o dromedário da frente, nós em cima eles caminhando, porque tem que conhecer o deserto. O deserto é extremamente traiçoeiro, né? Pode ter as areias movediças e tudo mais, né? E tem os animais do deserto, as cobras e tal, né? E eu lembro que tinha um pastor que na frente ele tinha uma espécie de um cestinho nas costas, né? Então, chegava a certos momentos, a gente parava, fazia a refeição e tal, ou descansar. Ele sentava, ele cruzava as pernas dele, botava a cestinha na frente dele e começava tocar a flauta e tal, né? E a cobrinha saía de dentro da cestinha. E aí eu perguntava para o professor, ele disse, não, aquele é o animalzinho de estimação dele, né? A cobra dele. E por que não? Essa é a diversidade do mundo. É a diversidade do mundo. E aquele encanto, assim, aquela cobrinha, assim, mágica e tal, né? Mas aí, voltando, assim, só para... concluindo, né? É complicado ir, mas é muito mais complicado depois ter que voltar. Quando chegava no final dos 3 meses, assim, que tu disse, eu tenho que voltar para Roma, eu tenho que voltar naquela corrida, naquele estresse, naquele mundo e tudo mais, né? Disse, não pode ser, porque o deserto, ele te leva, assim, numa dimensão transpessoal impressionante. Eu lembro que as melhores experiências que eu fiz na minha vida foi de noite, assim, nós nos deitávamos... O céu do deserto. Isso. Algo assim A gente deitava, assim, na areia, até porque ela estava quentinha, e aí estava friozinho, 10 graus e tal, né? Aí tu olhava para cima, tu pensava, bom, embaixo de mim tem a imensidão da areia, em cima de mim o firmamento e tal, né? E aquelas noites de estrelas... É o Hotel 1000 Estrelas, né? Que fala do deserto. É verdade. Olha, de deitar assim, é tão perfeito, é tão nítido, é tão próxima, porque não tem interferência nenhuma, né? De poluição, de luzes e tal, né? Que parece assim que você pega as estrelas, assim. Tão incrível. Foi, assim, uma experiência impressionante. E hoje, com todas essas experiências, né? Tens ainda um sonho de lugar para conhecer ou de experiências a serem vividas? Tem, a gente sempre tem, né? E uma coisa que eu não conheço, que eu gostaria muito de conhecer, é a nossa América Andina aqui, que tu conheces, né? Eu não conheço a cultura inca, maia, azteca e tal, mas lá para cima no México e tal, né? É uma coisa assim que me fascinaria. E uma outra aventura assim que eu não conheço também, que eu gostaria de conhecer, nossa, do Brasil, a Amazônia. Também não assim, conheço, mas está na lista. Está na lista, né? Então acho que tem muitas por enquanto está isso, né? Eu até pensava de fazer alguma coisa no período assim de pandemia, mas depois eu me desencorajei, né? Mas vai continuar, né? Os lugares vão continuar e vai ter oportunidades, né? Muito Itália. Te agradeço, Pedro, por compartilhar conosco essas ricas experiências e de alguma forma inspirar as pessoas, né, a visitar esses lugares, a ter experiências também, não daqui a pouco nessa dimensão, mas assim, tudo é válido, né, as pequenas coisas, as grandes também, e te agradeço, então. Obrigado, Aline, obrigado de coração mesmo, e pronto, quando puderes, tem outras experiências que a gente pode partilhar. Vamos, estás convidado então para mais experiências, né, para nós compartilhar mais. Muito obrigada. Obrigada a todos. Amém.